Pai do Senhor Jesus? Amém. Quantos vieram adorar ao nome de Jesus? Meu irmão, não importa a circunstância em que você esteja vivendo, eu preciso te dizer que o teu Deus ele é grande, não importa. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. De fato, todos nós precisamos de algo sobre a nossa vida, porém, servir a Deus não está condicionado a uma bênção, a uma chave, a uma porta, nada disso. Os ministros, quando eles subiam ao templo, eles sempre orientavam a Israel. Quando eles iam chegando perto da casa de Deus, eles sempre traziam uma palavra de conscientização, que quando eles entrassem na casa de Deus, eles contemplassem o Senhor, a beleza da sua formosura, eles conseguissem enxergar que o Senhor era bom em todos os tempos. Mas pastor, o momento que eu estou vivendo não é bom. Eu já te disse, o nosso Deus não é condicionado aos momentos, não é condicionado a estações, não é condicionado a mudanças. O nosso Deus ele é bom em todo o tempo. O salmista disse: vem, vede, contemplai que o Senhor é bom. Veja que o Senhor ele é bom, ele é grande, ele é formidável, ele é maravilhoso. E eu creio, irmão, que conforme nós vamos louvando ao nosso Deus, cadeias se quebram, ferrolhos se abrem. E antes de acontecer tudo do lado de fora, isso começa do nosso lado de dentro. E eu quero louvar esse hino ao Senhor que colocou no meu coração e dizer que Ele é grande. Quantos querem declarar que Deus é grande aqui nesta noite? Quantos conseguem declarar isso? Que Deus é grande, que o nosso Senhor Ele é grande, que o nosso Deus Ele é grande. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 18. Glória a Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 18. Todos possam abrir as Sagradas Escrituras e vamos todos ler o texto da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele recolheu todas as águas que existem sobre as conchas da sua mão. Existem muitas águas no nosso planeta. Alguns dizem que o nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, mas planeta Água. Existem muitas águas. E a Bíblia diz que todas elas coubem nas mãos do nosso Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ele chamou a cada estrela pelo nome e cada uma se apresentou diante dele. Esse é o Deus que você serve. É o Deus grande. É o Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que creem em Jesus, Ele deu o poder da vida eterna. Essa é a grandeza do nosso Deus. Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Vamos todos juntos ler esse texto. Se for possível e sua vista estiver boa, acompanha comigo no telão para ficar uma voz uníssona. 1, 2, 3. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Eu vou ler o verso de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o assunto aqui é salvação, irmãos, tá bom? Verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Versículo 23 diz assim: contra estas coisas não há lei. Você pode glorificar a Deus e se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. A referência que nós fizemos leitura está no verso de número 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu vou pedir para que os irmãos repitam, porque isso é muito didático, ajuda a gente a memorizar. Por favor, diga assim: guiado pelo Espírito Santo. Então a nossa proposta é exatamente essa, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos estudando o fruto do Espírito, ok? Nós fizemos menção aqui que todos nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, e a menção aqui de 9 frutos do Espírito. Nós já fizemos menção deles, mas eu vou repeti-los, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que também é conhecida como paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. São 9 frutos. 9 frutos produzidos pelo Espírito em cada crente. Os 3 primeiros frutos, nós já dissemos que esses frutos é o relacionamento que nós vamos produzir para com Deus, que é o primeiro fruto, chama-se amor. O segundo fruto, alegria, e o terceiro fruto, paz. Isso tudo nós adquirimos no nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Põe o verso 18 aí, o verso 22, Marião. E isso tudo nós adquirimos com o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Os 3 próximos frutos, que é a paciência, que no caso aqui está como longanimidade, a benignidade e a fidelidade, que é tido como a palavra fé, mas essa tradução é melhor, a palavra fidelidade. Porém, nós vamos estudar 3 frutos hoje, que é a paciência, a amabilidade e a bondade, ok? Pastor, se os 3 primeiros frutos eu me relaciono com Deus, os 3 próximos frutos eu me relaciono com o nosso próximo, ok? Então, os 3 primeiros frutos eu me relaciono com Deus, os próximos frutos eu me relaciono com o meu irmão, com o próximo. Mas eu convido o Mário colocar aqui novamente o versículo de número 19, porque é importante observar a mudança na linguagem. O apóstolo Paulo, pode pôr outra versão, Maria, que é melhor. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma mudança na linguagem. Se os irmãos perceberem, aqui no texto ocorre uma linguagem figurada. Todos aqui entendem o que é linguagem figurada? Sim ou não? Sim. Ok? Uma linguagem figurada pode ser até uma hipérbole. Quando eu digo assim, eu estou morrendo de fome, de fato eu estou morrendo? Não, eu estou com muita fome. Ou alguns dizem, está chovendo canivete, mas na verdade é uma figura de linguagem. E o apóstolo Paulo, ele está usando uma figura de linguagem aqui. Ele vai dizer aqui sobre as obras da carne. Ele também vai fazer a menção sobre o fruto do Espírito. Só que há uma mudança. Ele começa dizendo assim sobre a obra da carne, e a obra da carne, ela enfatiza o esforço humano. Está claro isso? A obra da carne, ela enfatiza o esforço humano. Na verdade, para produzir a obra da carne, a natureza humana por si mesma, ela já se produz. Não precisa de muita força. Na verdade, a nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza, ela é tendência adâmica. Por isso que nós temos uma natureza que é uma natureza humana.
E o apóstolo Paulo ele vai fazer essa mudança. Ele está usando a figura de linguagem para a obra da carne, e de repente ele faz a menção do fruto do Espírito. Se na obra da carne se enfatiza o esforço humano, o fruto do Espírito vai transmitir uma ideia, irmão João. E a ideia aqui é de um crescimento espiritual, ok? Ele faz uma contraposição, não é aquilo que o homem pode produzir, Jéssica. A obra da carne, Cauane, é tudo aquilo que a gente produz, na nossa natureza. Porém, Mário, o fruto do Espírito, ele não é produzido por homem algum. O fruto do Espírito, ele é um crescimento espiritual, ele é um algo divino, porque o homem não pode produzir um fruto. É isso que o apóstolo Paulo ele está enfatizando, ok? Então, a obra é algo que o homem produz para si mesmo. A obra da carne é alguma coisa que nós produzimos que nos leva para um fim nosso. Eu peço para que você tome a leitura comigo no verso de número 19. O texto diz que as obras da carne estão citadas, e o texto diz que elas são manifestas, e a qual é adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices. Irmãos, eu peço que aqui a igreja nunca confunda isso. Às vezes é posto a beberrice numa entidade de um terreiro de candomblé chamado Zé Pilintra. Aí dizem que o marido não consegue parar de beber porque o Zé Pilintra está nele. Não, irmão, Paulo está dizendo que aqui é obra da carne. Eu quero dizer para a igreja que existe influência do mundo espiritual, existe, sem dúvida. Mas se você lutar contra essa... Eu sei, irmão, eu era alcoólatra, eu bebia de segunda a segunda, eu deixava minha casa, minha família para estar no bar, para estar no campo de futebol, eu vivia nisso, mas não era um espírito que me possuía, era a obra da minha carne que eu não conseguia me dominar, não conseguia me controlar. É exatamente isso. Claro que existe a fluência do mundo maligno, claro que isso existe, porém nós não podemos atribuir isso a uma entidade. É igual que alguém está vivendo em adultério e vai colocar a culpa na pombagira. Ele diz, a pombagira no couro, não consegue ser liberto, por isso que fica com muitas mulheres, é isso, aquilo, outro. Irmão, dizer isso aí não é simplesmente assim. Isso se chama obra da carne. A carne deseja, a excede a cobiça, diz Tiago. Se nós não controlarmos assim, o pecado gera e produz o fruto. E aí pronto, acabou. Quantos entendem até aqui? Ou seja, é exatamente essa a diferença. A obra da carne é algo que eu produzo para um fim próprio, para mim mesmo. O fruto é algo que é produzido pelo poder de Deus e não por intermédio de mim. O homem não pode produzir o fruto do Espírito. Isso aqui precisa ficar muito claro. E há uma figura de linguagem, a gente já vai entrar para ser guiado pelo Espírito. Nós vamos estudar sobre paciência, mas eu preciso te dar essa introdução. Há uma figura de linguagem, e dentro dessa figura de linguagem existem dois animais que tipificam a obra da carne, e eles estão registrados em Gênesis capítulo de número 8. Você não precisa ir lá, você conhece o texto, você conhece a história. Gênesis capítulo de número 8, do verso de número 7 ao verso de número 12. São dois animais. O primeiro animal, ele se chama corvo. Repita assim, corvo. O corvo ele é parente do abutre, que é ligado ao que nós entendemos hoje como aquele que come a carniça, urbo. O corvo é semelhante a ele, é da mesma parentela, é isso que está sendo retratado. O texto vai dizer que quando Noé está dentro da arca, o dilúvio aconteceu, o dilúvio ele foi sobre toda a terra, e muitas vidas foram ceifadas. Na verdade, que foram poupadas só foram as vidas que estavam dentro da arca. 8
pessoas foram poupadas, e o texto vai dizer que quando a chuva parou, Noé, ele solta primeiro um corvo para saber se as águas já estavam se diminuindo. E o texto vai dizer que o corvo, quando foi solto, ele não volta para a arca. Por qual motivo? Porque o corvo, ele é carnívoro, ele se alimenta de carniça, e ele observou que os corpos estavam ali. Provavelmente ele posa, e ele posa em locais que são imundos, ele posa em locais que são profanos, ele posa em locais que não deveriam se alimentar daquilo, mas o corvo, ele gosta de se alimentar daquilo que é podre. E aqui nós temos uma tipificação da natureza humana. O Alex já nos disse isso. Toda a natureza humana, se ela não tiver a presença de Deus, você nem precisa se escandalizar. O homem vai sempre de mal a pior. E está ali, na notícia para você ver. Por causa de um relacionamento online com uma menina de 15 anos, um jovem mata o pai, mata a mãe, mata o irmão, e ainda diz assim: se for possível eu faria tudo de novo. Coloca eles dentro de um poço, a polícia descobre aquele cenário todo, e o que acontece, irmão? O jovem tem a pachorra de dizer que se pudesse eu faria tudo de novo. E ele conheceu a menina, não tinha nem um ano, irmãos, não tinha nem meses, e ele traiu a fidelidade do seu pai, da sua mãe, da sua família. Irmãos, e a natureza humana é isso. A natureza humana, eu estou te falando de um caso. De muitos casos não aconteceram nessa semana. A natureza humana, ela é tendente a se inclinar à podridão, a se inclinar aos prazeres, a se afastar de Deus. Você pode perceber, irmão, que se dependesse da tua carne, você não estaria aqui hoje. Se dependesse da tua carne, você não abriria sua boca para dar glória a Deus. Não abriria, irmão. A sua carne está lutando com você, para você não dar glória a Deus. A tua carne luta com você, para você chegar no culto e não dar o melhor para o Senhor Jesus. É uma luta, irmão. Todo culto, toda quinta, todo domingo, é difícil. Eu sei que não é fácil. É uma luta, é um processo travado, complexo, duro e difícil, para você se conectar com o trono de Deus, para você se ligar no espiritual. A gente tem que suar, a gente tem que sofrer, só para você se ligar com o trono de Deus. Porque a tua carne está brincando com você, querendo que você se ligue com as coisas que estão lá fora, não só a sua, mas a minha. E a nossa tendência é isso, se enveredar para as coisas naturais. A carne só produz isso, é como o corpo, quer pousar sobre as coisas que não deveriam pousar. Segundo animal que é comparado a isso, está em Pedro, 2 Pedro 2,22. Põe aí para a gente, não precisa ir lá, só vou citar toda a introdução para a gente seguir. 2 Pedro 2,22, a palavra de Deus diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de lama. Segundo animal, irmãos, que representa a nossa natureza humana, é a porca. Porque depois de ser limpo, a porca quer lama de novo. A natureza humana, ela é complexa, ela é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que submeter a nossa carne à vontade do Espírito. Nós devemos andar em Espírito para não cumprir a vontade da carne. Por qual motivo? Porque você pode estar se julgando, ou eu posso estar te julgando, você está me julgando. Não, pastor, eu já estou limpo. Mas se você não tomar cuidado, você quer voltar para a lama. É por um detalhe. Às vezes a gente vem para o culto, se limpa, se lava, a palavra lava. A gente sai daqui, a lama já nos persegue de novo. E o nosso corpo diz: não, solta a laminha, deita aí, roda mais um pouquinho, fica aí, tá bom. Esse ambiente é bom para você. E a gente vai se deixando levar. O segundo animal que representa a nossa natureza humana é a porca, ou o porco, que depois de ser lavado deseja voltar-se à lama. É isso aqui que o apóstolo Paulo está tratando sobre a obra da carne. Mas eu quero dar glória a Deus, porque ele também trabalha sobre o fruto do Espírito. E se de um lado nós temos a nossa natureza humana que briga com a gente, você quer ver algo? Se eu ou você não tivermos um dia bom, ou
se a pastora me olhou meio curvado, irmão, hoje, eu chego aqui na casa de Deus e fico com a cara desse tamanho assim. Agora eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Eu quero te perguntar isso. O que Deus tem a ver com alguém que te olhou torto, irmão? O que Deus tem a ver que a pastora me fez raiva? Porque ela me faz raiva, não sou eu que faço raiva para ela não. Vai, eu faço raiva para ela também, irmãos. Agora eu pergunto para os irmãos: Samara, o que Deus tem a ver que eu fiz raiva para a pastora? Ou que ela me fez raiva? O que tem a ver que o Mário me fez raiva ou fiz raiva para o Mário? O que Deus tem a ver que a Sara me desobedeceu ou que eu não dei a atenção que ela devia? O que Deus tem a ver com isso? Só que a nossa carne é difícil, ela é complexa. Você está entendendo onde eu quero chegar? A nossa carne sempre está precisando de um estímulo, sempre está precisando de um melzinho, de alguma coisa para te motivar. Sua carne está pedindo alguma coisa aí. Você vê como nossa carne é complexa, é difícil? A gente sempre está ficando lembrando a nossa carne. Só que se a gente entrar na casa de Deus em espírito, irmão, não importa o dia difícil que nós tivemos, não importa a conta que a gente tinha que pagar até sexta-feira, não importa o dia chuvoso que eu vivi, o clima tenso, não importa até mesmo se minha saúde está debilitada. Jó mesmo vai dizer no momento mais difícil da sua vida: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor. A Bíblia vai dizer que Deus ainda me procura adoradores que são verdadeiros, que não precisam de estímulos na carne, mas que chegam na casa de Deus em espírito, e não importa o momento que estão vivendo, passando, mas está querendo mais de Deus. Desliga o botão da carne, se liga no espírito aí. Está difícil para entender a mensagem hoje? Você vai deixar o frio te pegar? Mas eu quero te dizer que o fogo do espírito já chegou aqui em nós. Não deixe o mundo espiritual quer roubar tua atenção e fazer você entrar em culto, sair de culto do mesmo jeito. Subir as escadas e dizer: mais um culto, é mais uma noite, é mais um dia. Pois eu quero dizer, irmãos, toda vez que Jesus decide nos visitar, nunca é o mesmo culto. A diferença é se o pastor estivesse aqui pregando, seria uma coisa, mas se o grandão da Galileia veio, irmão, tudo é diferente. Diga assim: natureza espiritual. É difícil a gente se ligar, mas o dia não acabou, né? Nós podemos produzir pelo Espírito. E há dois animais, não vou lá, só vou citar, os irmãos já sabem. Esse texto também está em Gênesis 8. O primeiro animal é a pomba e o segundo animal é a ovelha. Isso representa a nossa natureza espiritual. Por qual motivo? Quando Noé ele solta a pomba ela voa, só que a pomba ela volta. Por qual motivo? Porque a pomba olha e ela percebe que só tinha cadáveres, não tinha lugar para ela pousar no seu pé, Alex. E a pomba falou: sabe o que? Não vou me sujar com cadáver, eu vou me manter limpo. Se de um lado está a carne aqui querendo fazer as coisas da carne, do outro lado o Espírito está dizendo: vai, se santifica, vale a pena, renuncia, vale a pena, faça um jejum, vale a pena, fica mais um pouquinho na oração, vale a pena, oferece um louvor a Deus, vale a pena. A carne está dizendo: não dá atenção para isso, não levanta a mão, não adora. Mas o Espírito está dizendo: vai agora, você veio para isso, glorifica, você veio para isso, quem diz, você veio para isso. E é outro animal, a ovelha, porque a ovelha também não gosta de se sujar, irmãos. É um animal que gosta de coisas limpas. A carta do Apocalipse vai dizer que aquele que está sujo, se suje mais. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Há uma briga, porém, essa briga ela
guerra é enfrentada dentro de um homem, o homem interior. O apóstolo Paulo trata isso em Coríntios 2, verso 14, verso 15 e Coríntios 3, verso 1. Para quem quiser anotar ou quiser memorizar, eu não sou tão bom de memória, por isso que eu anoto tudo. Coríntios, ele fala sobre isso: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Homem natural, homem espiritual e o homem carnal. O que eu estou dizendo aqui aos irmãos, que nem todos de nós vamos ter os dons abundantes, nem todos de nós vamos fluir dos dons do Espírito, sejam os dons espirituais, sejam os dons vocacionais, ou sejam os dons ministeriais. O apóstolo Paulo também deixa isso claro: nem todos nós vamos fluir nesses dons. Mas uma coisa que precisa ficar clara aqui, a igreja do Senhor, nós precisamos entender isso, irmãos. Senão nós vamos estar aqui falando de culto e culto sem entendimento. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto precisa ser racional, precisa ter entendimento. É verdade. Romanos 12 fala sobre isso. Nós precisamos ter um culto racional. Ainda que nem todos tenham os dons abundantes, nós precisamos entender que o fruto do Espírito é produzido em cada crente pelo Espírito Santo. Pastor, eu não tenho todas as fluências do dom do Espírito. Mas, irmão, nós precisamos, o tema é: se sois guiados pelo Espírito, não adianta, irmão, precisa ver os frutos sobre a tua vida. Precisa. Nós precisamos produzir fruto. Sabe que o Senhor Jesus vai chegar a dizer em João 15? Sabe qual que é a maneira que as pessoas lá na rua vão nos conhecer? Irmão, por incrível que pareça, não é pela pregação do Evangelho. O João 15 deixa claro isso. Ele vai dizer assim: se vocês amarem uns aos outros, aí todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. O fruto. Se não tiver o fruto do Espírito, irmão, pastor, eu não tenho dom, eu não falo em língua, eu não profetizo, pastor, eu não tenho vocação ministerial para ser pastor, evangelista, diácono, quer que seja. Eu acho até difícil, porque Deus disponibilizou e está aí para você. Porém, o fruto a gente precisa ter, irmão. Porque se não tiver fruto, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós não estamos. E há, como eu disse aos irmãos, 3 frutos principais, ok? Paz, amor, a Cíntia me corrigiu aqui: amor, alegria e paz. Agora nós vamos estudar sobre os 3 próximos. Por favor, irmão, diga assim: paciência. Quantos pacientes estão aqui, irmãos? Olha que maravilha. Ainda que seja na Santa Casa, tem bastante paciente. Graças a Deus. Pacientes. Eu preciso dizer isso aqui aos irmãos: esse fruto é o fruto que nos faz ser parecido com Deus. Vale glória a Deus isso aqui, não vai? Se tem um dos frutos que nos faz parecido com Deus, esse é paciência, ok? Eu vou definir aqui rapidinho. A paciência é a capacidade de suportar com calma as dificuldades e as provações da vida. A definição no grego está assim, paciente, tolerância, constância, firmeza e perseverança. Então, esse fruto que é a paciência produz em nós tolerância, constância, firmeza e perseverança, ok? A outra definição também é longanimidade, eu defino e a gente já segue. É exatamente o que está sugerindo aqui. É um longo ânimo, ou ânimo longo. É uma firmeza de ânimo, é uma constância de ânimo. É alguém que permanece animado por um longo período de tempo e não deixa se abater com facilidades, ok? A sua essência primária está na perseverança. É aquilo que nós costumamos ouvir e dizer: eu não desisto nunca, ok? Isso é produzido pelo Espírito, ok?
É aquela imagem de Raabe segurando a corda para os espias descer. Raabe, ela segura a corda e desce os espias pela janela. Você sabe disso, porque a sua casa estava em risco. Se ela não descesse os espias com segurança, possivelmente o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, quem estivesse naquela casa, ela precisou de algum modo descer os espias com segurança e amarrar um cordão, um fio de escarlata sobre a sua janela. É isso que é ser perseverante, segurar a corda para que os que estão dentro da minha casa fiquem bem e se mantenham em pé. Mas você sabe, João, que segurar a corda dá calo e às vezes faz sangrar. E vamos ser sinceros, quem quer sangrar hoje em dia pela família? Vamos ser sinceros, irmão. Quem quer sangrar, irmãos, de verdade pela família? Pagar o preço, irmão. Pagar o preço. Saber que, sabe, aquela situação apertada, difícil, que algum parente está vivendo, passando um momento duro, um momento complexo. E é isso. Aprender a ser paciente é nos momentos em que as dificuldades da vida aparecem, em momentos que as situações adversas aparecem. É aprender a ter um longo ânimo, ser perseverante e não desistir com facilidades. Aí a pergunta que fica é: pastor, por qual motivo? Eu tenho um motivo bom para te dar. É porque Deus não desiste da gente com facilidades. Deus, Ele insiste sobre a nossa vida. Eu preciso dizer que se fosse por mim eu já teria largado, já teria voltado atrás. Mas é pela graça do Espírito de Deus que está segurando a nossa vida e nos fazendo ter firmeza e sermos perseverantes. O fruto do Espírito é paciência. Diga paciência. Eu quero ler 1 Timóteo. Agora eu peço com que você vai comigo. 1 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12. Olha o que diz a palavra de Deus. São palavras do apóstolo Paulo. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós estamos vivendo um momento tenso, um momento difícil, irmãos, quer algo maravilhoso? É quando a gente encontra alguém difícil na nossa vida. Sabe o que vai revelar sua paciência? Se você abrir mão dessa pessoa com rapidez. Se você abrir mão dessa pessoa rápido, nós não estamos produzindo fruto de paciência. Porque a paciência ela é produzida com pessoas difíceis. Só que vamos ser sinceros, quantos de fato querem pessoas difíceis na sua vida? A gente só quer pessoas boas do nosso lado. Só que o teu Senhor Jesus não mandou Judas embora da sua vida. A gente quer mandar Judas embora. Sabe o que a gente quer dizer? Judas não senta nem na mesa. Mas mesa sem Judas não é evangelho. Duro isso, né, irmão? Duro, não é? Mesa sem Judas não é evangelho. E sabe o que Jesus vai dizer para Judas ainda? Ô amigo, para que você veio? Aí Judas veio e deu um beijão assim no rosto de Jesus. Se fosse eu, irmão, faria igual João. Ô Jesus, desça fogo do céu para consumir todas essas pessoas aqui logo. Mas o fruto do Espírito, que é a paciência, nos faz ser tolerante com pessoas difíceis. Você sabe por quê? Porque eu e você somos difíceis. Você acha que você é facinho? Você é o bonzão de Jesus, né? Não, que isso? Você é a última Coca-Cola no deserto. Coca-Cola no deserto é quente sem gás, irmão. Nós somos pessoas complexas, difíceis. E o nosso Deus se torna perseverante com a gente todo dia. E a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Quando você abre os olhão assim, a misericórdia está lá te esperando. Já acordou, bonitão? Estou aqui te aguardando. Receba a minha graça e meu espírito. Que maravilha!
vão te forjar, irmão. Oh, Jesus. Difícil é não, deixa aí no campo. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ver o que Deus fez com um homem difícil, chamado Paulo. Olha o que Paulo vai dizer em Timóteo 1,12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo. Olha o que Paulo era aqui, ó. Perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E graças, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por causa disso, ou mais por isso, alcancei a misericórdia, porque em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrou toda a sua. Isso aí é paciência. Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Está ótimo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu era o homem mais difícil que já pisou nessa terra. Eu era perseguidor, fui eu que mandei perseguir os crentes, fui eu que estava ali do lado da morte de Estevão, compadecendo da morte dele. Sou eu que mandava os prender, e quando muito eu ia atrás deles, trazia as mulheres, trazia os homens, espancava, matava, respirava morte, sentia cheiro de sangue. É isso que ele vai dizer quando o Senhor falar para ele: duro é para ti recalcitrar contra os ardilhões do Senhor. Essa expressão recalcitrar é dar coice, é um boi dando coice, era Paulo dando coice na graça de Deus. Será que Paulo era um homem difícil? Ele vai dizer assim: dos pecadores eu era o pior, eu era o mais difícil. Mas eu tenho uma palavra para você, Timóteo: Deus não abriu mão de mim, Deus não desistiu de mim. Eu que era o homem mais difícil, Deus se tornou paciente comigo. Eu e você estamos querendo abrir mão. Eu e você estamos querendo dizer: se vira, mané, se vira. E o texto está dizendo o quê? Que o apóstolo Paulo fala: cara, eu fui o homem mais difícil que já passou. Foi isso que Ananias, em Atos dos Apóstolos 9, vai dizer ao Senhor. Atos 9:13, Ananias vai dizer: Senhor, Paulo é um homem duro, Senhor, Paulo é um homem difícil. Senhor, eu já vi muito a respeito desse Paulo aí, tudo que ele tem feito aos teus. Senhor, eu acho que o Senhor errou na escolha, sabe, Jesus? Põe o próximo verso, verso 14. Mas olha o que Deus vai dizer. Jesus vai dizer para Ananias: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Verso 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Enquanto Ananias está dizendo: mas Paulo é complicado. Eu estou falando com pais aqui, viu? Falando com avós, estou falando com tias, com tios, falando com irmãs e com irmãos, viu? Estou falando com mãe, com pai, com filhos. E para te dizer que as pessoas mais difíceis não vão estar longe de você, as pessoas mais difíceis vão estar perto de você. E às vezes a gente diz: mas essa pessoa está tão difícil, não muda. Essa pessoa está desse jeito, dessa forma, desse modo, dessa maneira. E assim como Ananias está dizendo: não muda, não muda, não muda, o Senhor lá no céu está olhando e está dizendo: mas para mim é um vaso escolhido.
Eu só preciso que você produza um fruto chamado paciência. O Senhor está dizendo: receba paciência para orar por essa pessoa difícil. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu não estou sentindo muita empolgação nessa palavra da tua parte. Não sei porquê. Não sei porquê. Você acha que é coisa só de pastor de dar com pessoa difícil? A primeira pessoa difícil que eu lidou é comigo mesmo quando acordo, irmão. Depois tem mais 3 mulheres em casa. Aleluia. Aleluia. A primeira pessoa sou eu. Depois tem mais 3 em casa. E são sobre essas que o Senhor está falando com você. Para mim, é um vaso escolhido. Só precisa você produzir a paciência, orar por ela, interceder por ela, jejuar por ela. É fácil falar que é difícil. O difícil é a gente jejuar. O difícil é a gente romper a barreira por essa vida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos produzir um fruto chamado paciência para a glória de Deus. Eu estou declarando que nós não vamos desistir com facilidade. Será que tem alguém comigo aqui nessa palavra? Porque se você for medroso e covarde, o Senhor passou no arraial de Gideão e já disse: pode mandar os covardes e medrosos ir embora. No meu arraial só quero um homem corajoso. Ainda que sejam poucos, ainda que sejam 300. Não é fácil. Nós devemos ser pacientes. Pacientes. Efésios 4:2. Por favor, Marião, põe aí, para a gente já caminhar aqui para finalizar. Efésios 4:2. Olha o que a palavra de Deus diz. Assim como Deus, eu disse aqui que Deus é paciente, mostrando a você que o nosso Senhor tem a paciência de tratar com pessoas complexas, difíceis. Efésios 4:2. Põe o 4:1, por favor. 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verso 2. Com toda humildade e mansidão. Por favor, diga assim: com paciência. Aqui ficou claro que isso não é ideia do pastor? Aqui ficou claro que isso não é ideia do pastor? Você viu que está escrito? Aqui é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: com toda humildade, mansidão, com paciência, com longanimidade. Só que a paciência tem que ter isso aqui, ó. Diga assim, ó: suporte. Lá está escrito: suportando-vos uns aos outros. A primeira coisa, quando a gente pega uma pessoa difícil, a gente diz o quê? Não suporto mais. Irmão, vamos confessar os nossos pecados aqui. A noite está boa para isso, sim ou não? Você não vai me deixar sozinho nessa não, né, irmão? A primeira coisa que a gente diz aqui, Jorjão: não suporto mais. Ele lá, eu cá. Olha que maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Só que a gente não vai produzir fruto chamado paciência. Esse é o problema. Eis a questão, irmão. Ok? Eis a questão. Produzindo com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. E na sequência, Paulo diz assim, ó: suportando uns aos outros em amor. Irmão, sabe o que é suportar? Você sabe, mas eu só quero refrescar a sua mente. Suportar é o que esse púlpito está fazendo com a minha Bíblia. O púlpito está suportando a minha Bíblia. O púlpito, para suportar, ele precisa se colocar de baixo. Quem entendeu aqui? E às vezes que a gente não quer suportar, que a gente não quer se colocar de baixo, a gente não quer dar a torcer. Só que o texto está dizendo que só pode suportar se a base for o amor. Você não vai conseguir suportar ninguém com esse seu temperamento. Barulho de glória a Deus no arraial. Não vai. Com esse seu jeito turrão de ser, não vai. Comigo é assim, pastor. Desse jeito, desse modo. Ah, é?
pois Jesus vai colocar uma pessoa bem difícil do teu lado. Em nome de Jesus, eu profetizo que ele é uma pessoa bem difícil, vai ficar do teu lado. Ah, irmão, tem que ter, porque é assim que vai fazer, não é, pastora? A pastora tem um monte de pessoas que ligam para ela que são pessoas difíceis. E eu falei para ela, falei, amor, Deus está te fazendo ser paciente, viu? Não congregam com a gente e não tem problema nenhum com isso, né? Não estão na igreja, não tem problema nenhum com isso. E é geralmente esse que a gente tem que ter mais paciência, né, irmão? E aí às vezes a gente quer dar uma palavra assim mais dura. Não, amor, você tem que ser mais firme e tal, tal. Aí o Senhor vem assim, e a paciência? Eu não estou te dizendo que você tem que ser frouxo com as pessoas. Você está me entendendo? Não é frouxidão que eu estou falando não, viu, irmão? Às vezes o cinto é arrochado, é apertado mesmo. Mas eu estou dizendo que fruto paciência é diferente do que ser frouxo. É firmeza, firmeza. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Então precisa ter amor para poder suportar. A gente vai fechar aqui 1 Pedro 3:20. Eu queria falar dos três frutos, dos três, mas eu não vou falar de paciência. Os irmãos tenham paciência com o pastor, viu? 1 Pedro 3:20. Estou com pressa não. Aleluia. Eu quero dizer algo aos irmãos aqui, tá? A paciência não tem nada a ver com personalidade, ok? Que fique claro. Eu vou dizer algo aos irmãos. A minha personalidade é ser paciente. Eu sou paciente e a pastora diz que eu sou até demais. Sou tão paciente que chego a ser até devagar. Mas é a minha personalidade. Só que eu quero dizer aos irmãos que a paciência do Espírito não tem a ver com personalidade, mas sim é uma qualidade do Espírito Santo. Quantos entendem isso aqui? Não é sua personalidade, ok? É um fruto, é uma qualidade do Espírito, ok? 1 Pedro 3:20 diz: os quais no outro tempo foram rebeldes. Ó, não é muita coisa, hein? Pessoa não pisa, estou falando pessoa fácil não. Ao qual muito tempo foram rebeldes, quanto a paciência, a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava uma arca, na qual poucos, isto é 8 almas, se salvaram pela água. Enquanto Noé está aqui, ó, cortando, martelando, os filhos de Noé, tudo aqui, o povo, irmão, estava no mundão, na loucura. Estava lá no bar do Coxinha, subindo e descendo, rodando, fazendo uma festa, loucura. E o texto vai dizer que Deus não entrou com juízo naquele momento. Sabe o que Deus fez enquanto Noé está ali cortando as madeiras, buscando madeira, formando a arca? O texto diz que Deus ele foi paciente. Ele aguentou. E Noé pregou, irmão. A Bíblia diz que chama Noé de um pregador da justiça. Noé pregou o arrependimento. A sua vida era uma própria pregação e Deus sendo paciente. Isso fica claro em outro texto. E aí, agora é o último texto. 2 Pedro 3:9. Isso fica claro aqui, nesse outro texto. Vou até fechar a Bíblia, porque senão eu não paro. Graças a Deus, né, irmão? Você tem pastor aí que fecha a Bíblia no início do culto e fica enchendo linguiça o culto inteiro, né? Mas eu quero te dizer, irmão, aqui nós tem palavra. Do início ao fim. Tem encheção de linguiça aqui não, é Bíblia. Ou só vai fechar a Bíblia no final do culto. Vai lá, segunda Pedro 3:9. Olha que coisa linda esse texto. O Senhor não retarda a sua promessa. Só essa primeira frase aqui, eu gostaria que todo mundo dissesse isso aqui comigo. Vamos repetir todo mundo? 1, 2, 3. O Senhor não retarda a sua promessa. Isso é lindo. Ainda que alguns a tenha por tardia. Mas olha o texto. Mas é longânimo. Ele é paciente conosco. Não queremos que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Sabe qual que é o contexto aqui?
aqui e a gente já fecha. O povo está dizendo assim, Senhor, na época de Pedro, sabe de uma coisa? Vocês estavam falando da volta de Jesus, mas já se passou 10 anos, já passou 20 anos, e nada de Jesus retornar. Aí o apóstolo Pedro está dizendo assim: o Senhor, Ele não retarda na sua promessa. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. E o que, Pedro, que vocês querem que eu entenda? Ainda que alguns pensem que Jesus está demorando para poder vir, o Senhor está sendo paciente com todos vocês. Agora, irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é você está explodindo de glória a Deus. Isso aqui é lindo. Sabe por qual motivo? Porque às vezes nós somos assim, João. Nós temos para o Senhor, Senhor, estou orando tanto por essa causa e não tenho resposta nessa situação. Senhor, está demorando tanto, Senhor, está demorando tanto, Senhor. Só que esse mesmo Deus que parece que está demorando para atender uma oração, é o mesmo Deus que não está imputando juízo com os pecados que a gente comete todos os dias. Quantos entendem isso aqui? É o mesmo Deus que está sendo benevolente, que está sendo paciente com os pecados que a gente comete todos os dias. É o mesmo Deus que está tendo graça, misericórdia, benevolência, paciência, amor, perdão. E alguns estão pensando assim: Jesus ainda não voltou, está demorando. Pedro está dizendo: rapaz, vocês não entenderam nada. Sabe por que Jesus ainda não retornou? Porque tem alguns ainda da família dele que ele quer salvar, ainda não se arrependeu. Mas é tempo de arrependimento, porque a paciência de Jesus está estendida para a sua igreja. No seu lugar, fica de pé. Espírito Santo de Deus, você não entendeu, você não entendeu. Não é sobre demora. É sobre ser longânimo, é sobre ser paciente. Tem alguns lá na tua família que ainda não foram alcançados. Tem alguns na tua casa que não foram alcançados. E faz tempo que você não chora por ele. Faz tempo que você não geme por ele. Sabe por quê? Porque Jesus afrouxou um pouquinho. Aí você, está tranquilo. Aí quando Jesus aperta de novo, você vai chorar de novo. Até quando a gente vai ver isso? Aperta e afrouxa, aperta e afrouxa. O Senhor está dizendo: é tempo de choro, de lágrima. É tempo da gente olhar para aqueles que não foram alcançados. Se porventura Jesus retornar hoje, eles serão lançados ao fogo do inferno, como disse Alex. São ramos que não estão na videira, são ramos que não estão produzindo, são pessoas que estão longe de Jesus. E a gente está indiferente, como se nada tivesse acontecido. A gente passa na vida, não fala de Jesus, e aí eles falam o que querem de Jesus, a gente não libera uma palavra, não confronta, não diz: olha, você está condenado, você vai para o inferno se você viver nesse seu pecado. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós precisamos discernir e entender que Deus, Ele é paciente. Mas eu preciso dizer isso para os irmãos: a paciência do Senhor, ela se enche. E quando a paciência de Deus atinge o seu limite, aí o Senhor Jesus retornará para buscar a sua igreja. Mas eu quero dizer que ainda há tempo de nós orarmos, há tempo de nós buscarmos, há tempo de nós produzirmos o fruto chamado paciência. Quantos aqui entenderam que não é porque Deus está demorando, mas é porque Ele está sendo paciente com você? E não é demora, eu preciso te dizer, se sua oração não foi respondida, o Senhor está te apresentando o silêncio. E não é demora, o Senhor está te apresentando o espaço. E se você não experimentar o espaço,
Se você não experimentar o silêncio, nunca você vai ser paciente. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então não importa se você entrou aqui fraco, abatido, cansado. Não importa se você está orando por alguém, não está vendo a conversão, cada dia mais está se tornando mais difícil. A palavra de Deus para você nessa noite é: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Seja paciente, ore, interceda, clame, busque, jejue, bata, peça, suplique, chore, faça o que preciso for. Mas eu preciso te dizer: a estação está boa para dar bons frutos. Libere uma palavra do seu irmão e diga: você vai produzir, viu, meu irmão? Aleluia.